Boa noite, minhas irmãs, as irmãs que estão aqui agora ao vivo comigo e as irmãs que assistirão essa gravação quando for disponibilizada no meu canal no YouTube. Então, hoje, como vocês todas sabem, nós vamos falar sobre o assunto por que rezar pelos sacerdotes. Olha, a importância desse assunto nos dias de hoje, nós todos sabemos da importância, da grande importância de rezar pelos sacerdotes. E a gente hoje vai rezar pelos sacerdotes. Quando eu estava conversando com algumas pessoas próximas a mim, assim, aí todas nós devemos rezar pelos sacerdotes. Aí algumas dessas pessoas falaram assim para mim: rezar pelos padres? Para que rezar pelos padres? Eles que têm que rezar por nós, porque eles estão mais perto de Deus do que a gente. Não era padre nenhum. Não. Mas graças a Deus, né, essas pessoas que falaram isso, com o tempo, porque nada é de repente, né? A gente tem que rezar, pedindo a Deus para que converta o coração das pessoas que pensam que padres não precisam de orações pelo fato de serem padres, e é pelo contrário, né? A gente vê, nós vemos, nós que somos do apostolado, mãe de sacerdotes, vemos a olhos nus, né? Que os padres precisam sim de oração, e nem é preciso ser do apostolado para saber disso. Até quem não é do apostolado sabe disso. Quem está na igreja, quem é católico, apostólico romano, está vendo a crise, né, que está instaurada na igreja. A crise, não só na igreja, né? Eu falava isso numa reunião que eu tive na pastoral vocacional lá na Cúria Metropolitana daqui de Salvador, e eu dizia isso, que a crise vocacional não é só crise, não é culpa da igreja, né? É culpa, aliás, é o efeito dominó. Então, isso que nós estamos vendo hoje, porque os jovens não querem ser mais padres. Sim, mas não porque a igreja não está fazendo nada. Não, nós estamos fazendo sim. A igreja faz. Precisamos, claro, fazer mais. Sim, claro, que precisamos fazer mais e mais e mais, mais. A igreja, tudo isso é resultado de um efeito dominó. O que é isso? Primeiro, a família que está totalmente desestruturada. As famílias hoje, todas nós sabemos disso, as famílias hoje estão deterioradas, né? Ninguém tem respeito mais por ninguém, ninguém quer saber de ter filho, então a gente sabe que como a família está sendo ferida nesse mundo. E também a família, a própria sociedade é hedonista. O que é a sociedade hedonista? Sociedade que busca o prazer, prazer pelo prazer. Uma sociedade também que é baseada no ter poder, né? No ter poder. Eu quero, eu posso, eu tenho, né? Não é isso. Ter poder e prazer. Não, não, não. Jesus vem nos dizer totalmente ao contrário. Não é ter poder
e o prazer. É ser, né? Então, nós devemos ser, não ter, não querer poder. Então, a família está desestruturada, a sociedade que também está desmoronando, a escola que a gente vê mesmo as escolas confessionais, escolas católicas, a gente vê que muitas só são católicas de nome, infelizmente, devemos reconhecer isso. Não são todas, né? Ainda bem, mas algumas, sim, só são de nome, são católicas de nome. Então, uma criança, um jovem que vai estudar nessa escola, não tem referência de pastoral vocacional lá dentro. Não tem referência de pensar assim, despertar para a vocação de ser padre, a vocação de ser religiosa, de ser freira. Aí esse mesmo jovem vai para a paróquia. Quando vai para a paróquia, encontra um padre que está cansado, que está sobrecarregado, que não tem tempo para parar para conversar com ele sobre vocação, sobre nada. Um padre que está solitário, um padre que está muitas vezes depressivo. Então, esse jovem não encontra referência na paróquia de padre, não encontra. Então, a gente chegou agora no ponto da formação. Por que rezar pelos sacerdotes? Mas antes de começar de fato essa formação, nós iremos rezar, né? Hoje, dia 16 de outubro, o dia litúrgico de Santa Edviges. Ontem foi o dia de Santa Teresa d'Ávila, essa grande mestra da vida espiritual, a qual devemos também nos inspirar. Devemos ler as obras de Santa Teresa d'Ávila, que são tão importantes na igreja. Então, a gente vai rezar pedindo intercessão dessas duas santas, das grandes santas da nossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me protege, me ilumine. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Santa Edviges, rogai por nós. Também celebramos hoje o dia litúrgico de Santa Margarida Maria Lacoque, que foi a grande apóstola, né, do Sagrado Coração de Jesus. Foi a ela que Jesus revelou os segredos do coração dele. Ela teve a graça de ver o coração de Jesus. O coração
tão cheios de amor, envoltos de espinhos, e ali consumido por um fogo de amor. Então, a gente observa a imagem do coração de Jesus e podemos perceber o grande amor. Aquele coração nos dá amor, nos transmite amor, o verdadeiro amor de Deus. Então, hoje também celebramos a memória litúrgica de Santa Margarida Maria Lacoque, sendo que no calendário antigo, o dia dela era amanhã, dia 17 de outubro, porque ela morreu amanhã. Ela morreu para esse mundo e nasceu para o céu, né? Para a vida eterna amanhã. Mas depois da reforma litúrgica, a igreja achou por bem colocá-la para hoje, porque amanhã também se comemora o dia de Santo Inácio de Antioquia. Então, Santo Inácio de Antioquia vem primeiro do que Santa Margarida Maria Lacoque. Então, por isso que a igreja antecipou a data de Santa Margarida Maria Lacoque. Então, que ela também interceda por essa formação e por todas nós. Amém. Também, claro, Santa Lúcia, né? Santa Lúcia dos pobres, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos direto ao ponto. Já fiz a introdução e agora já rezamos e nesse momento vamos começar propriamente a nossa formação. Quando nós lemos essa pergunta, ou até pode ser que nós já nos perguntemos alguma vez na vida, por que rezar pelos sacerdotes, né? Primeira coisa que devemos ter em mente é que estamos obedecendo ao mandato, ao mandato, quer dizer, à ordem do próprio Deus. Orai sem cessar. Então, nós podemos ver essa ordem de Deus no livro da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Então, quem tiver sua Bíblia, vai pegar aí agora. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 17. Eu não vou ler essa passagem toda, não. Só vou ler esse versículo mesmo. E nem vou contextualizar, porque, por causa do tempo. Mas nessa passagem tem esse versículo: orai sem cessar. Então a gente pode perceber aí que Deus nos ordena. Orai sem cessar. Isso é uma ordem de Deus. Não é orem se quiserem. Não. É uma ordem. Por que orar sem cessar? Orai sem cessar. Porque nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. E fazendo parte do corpo místico de Cristo, nós também estamos na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a comunhão dos santos daqui da terra e do céu, né? E também é a união da igreja militante, triunfante e padecente. A militante é aqui, é a igreja que está aqui agora, na terra. A igreja triunfante é a igreja que está no céu. Então, todos os santos, as santas, todos os anjos estão no céu.
E a igreja padecente, que é o purgatório. Então, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo e estamos na comunhão dos santos. Então, lá no nosso catecismo, nós podemos ver isso. O que é fazer parte da comunhão dos santos. Então, vocês peguem lá o catecismo e leiam também. Comunhão dos santos. Tem a parte que fala comunhão dos santos. Que nós também, um dia, nós iremos estudar, né, o catecismo, porque é importante todas nós estarmos estudando a nossa doutrina católica, né? E a fonte principal é o catecismo. Então, aqui, nesse capítulo, tem uma série de conselhos que São Paulo faz à comunidade dos Tessalonicenses, e um desses é orar sem cessar. Então, a gente sabe que foi uma ordem de Deus através de São Paulo. Então, a ordem de Deus, olha o verbo, orai, não é orem sem cessar. Então, ore quer dizer, se quiser, você ora, né? Não, orai, orai. Também a gente pode ver lá em Atos 12. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 12. Em Atos 12, aí sim, esse capítulo eu faço questão de ler e comentar com vocês. A prisão de Pedro. Vocês devem já ter ouvido essa passagem várias vezes, seja numa pregação, seja numa homilia, numa missa, numa formação, mas hoje nós vamos ler novamente com um enfoque aos sacerdotes, tá? O tema de hoje é por que rezar pelos sacerdotes. Então, vamos ver agora a prisão de Pedro e como se deu a sua libertação. Vamos lá. Então, podem abrir a Bíblia aí. Quem não estiver a Bíblia perto, anote Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu estou com a Bíblia Ave Maria, tá? A tradução que eu estou usando. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, o irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando a guarda de 4 grupos, de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Guardem bem esse versículo. Pedro estava assim encerrado na prisão e a igreja estava orando sem cessar por ele. A igreja orava sem cessar por ele a Deus. Olha só, primeiro eu já comecei a formação dizendo que nós devemos rezar sim pelos sacerdotes, porque é uma ordem de Deus. Orai sem cessar. Como nós vimos escrito lá, na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Então, Deus, através de São Paulo, nos deu essa ordem: orai sem cessar. Aí, aqui, nos Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo a prática dessa ordem, a obediência dessa ordem.
Vejam só, Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Vamos ver mais adiante o que vai acontecer com São Pedro, por causa disso, né? Por causa da oração da igreja. Vamos lá, versículo 6. Na noite anterior, que Herodes iria apresentá-lo, dormia Pedro entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. Prestem bastante atenção em cada detalhe dessa passagem bíblica. Na noite anterior que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Então, Pedro estava ali na prisão, entre dois soldados. Entre dois soldados. Então, tinha um soldado do lado esquerdo e do lado direito dele. E ainda, como se isso não bastasse, ele estava ligado com duas cadeias. Imagine, ele estava com dois soldados um do lado, outro do outro. E preso, ligado entre com duas cadeias. Então, duas correntes estavam em Pedro. Além dos soldados, tinha os guardas. Vejam só quanta vigilância para que Pedro não saísse da cadeia, para que Pedro não fugisse da cadeia. Então, os guardas à porta vigiavam o cárcere. Os guardas estavam na porta do cárcere, na porta da prisão de Pedro. Então, vamos imaginar uma cela de uma cadeia, onde tem um prisioneiro, que é Pedro. Ele não estava sozinho na cela, ele estava entre dois soldados. Além disso, ele não só estava com dois soldados, ele estava ligado com duas cadeias, ele estava preso com duas correntes, certamente ligado a algum ferro no chão, alguma coisa. E, além disso, tinha guardas na porta da cela, vigiando a cela. Vejam quanta vigilância. Então, ali era impossível um prisioneiro sair da prisão. Humanamente impossível. Humanamente. Vamos continuar. Versículo 7. Diretou-se do Senhor, e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. Veja só. A passagem bíblica nos diz. Essa passagem é cheia de detalhes, então a gente tem que estar bem ligado em todos os detalhes. Já vimos aí, né, na nossa imaginação, Pedro na cela com dois soldados, né? Já vimos também que está. Espera que eu vou tirar. Nós também vimos que tinha guardas na porta, no portão, né? Na porta da cela. Agora, a passagem bíblica nos diz: de repente, um anjo do Senhor se apresentou, apareceu. O anjo do Senhor veio com a luz, né? Então,
O anjo apareceu e uma luz brilhou no recinto. Imagino que essa luz deve ter sido tão intensa, tão intensa, tão intensa, que deve ter ofuscado as vistas dos soldados que estavam com Pedro e dos guardas que estavam na porta da prisão. E Pedro estava dormindo, porque aqui, ó, tocando no lado de Pedro, o anjo despertou Pedro. Despertou e disse: Levanta-te depressa. Levanta, Pedro, agora, rapidão. Na mesma hora, caíram-lhe as cadeias das mãos. O que foi que eu falei? Era humanamente impossível que Pedro saísse daquela prisão, porque ele estava altamente vigiado, com dois soldados, um do lado, outro do outro, e ainda os guardas à porta da prisão, e ainda duas cadeias ali, ó, nas mãos ou nos pés. Então era humanamente impossível, humanamente. Mas para Deus nada é impossível. Então, de repente, esse anjo apareceu, uma luz brilhou na cela. Possivelmente, essa luz ofuscou a vista, as vistas dos soldados e dos guardas. Na mesma hora, as cadeias, as correntes se quebraram. E o anjo disse: Levanta-se agora, Pedro, levanta-se depressa. Aí ele levantou e obedeceu, né? Então vamos continuar. Estou parando porque tem que parar mesmo, para a gente já entrar na passagem bíblica. Não só simplesmente ler e comentar versículo por versículo. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com tua capa e segue-me. Então o anjo deu uma ordem a Pedro: cinge-te e calça as tuas sandálias. Coloca o cinto aí na sua cintura e calça a tua sandália. Ele obedeceu e fez, né? Então o anjo acrescentou: cobre-te com a sua capa e segue-me. Então, assim ele fez. Imagine, os dois guardas, os dois soldados lá, eu acho que estavam cegos já, porque não estavam enxergando, porque a luz estava tão forte, que a gente vê assim mesmo, quando a gente está de frente com uma luz forte, a gente fica sem enxergar nada direito. Quando a gente está dirigindo, aí a luz do sol está bem lá na frente ali no nosso rosto. A gente tem que abaixar aquela proteção do sol, né, para que a gente possa enxergar que está na nossa frente. Deve ter acontecido isso. Versículo 9. Pedro saiu e o seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Então, Pedro ali, ele obedeceu ao anjo, mas não sabia se era verdade, ou era uma ilusão, ou era um sonho. Ele foi, ele obedeceu. Mas ele pensava que estava sonhando. Mas mesmo assim ele obedeceu. Agora vamos adentrar mais na passagem. Olha que passagem linda, que passagem própria para nosso tema de hoje. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda.
Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Pedro estava na prisão. Então, está bem na prisão. Imagine uma prisão de segurança máxima hoje. Ele passou pelo primeiro e segundo postos da guarda. Então, não tinha somente um posto de guarda, né? Não, tinha dois. Então, era humanamente impossível um prisioneiro sair da prisão, fugir, sair de qualquer forma. Repito, Pedro estava na cela com dois soldados ali, um do lado do outro. Além disso, estava preso com duas cadeias, duas correntes grossas. Além disso, tinha guardas na porta da prisão. O Pedro saiu da prisão por causa do anjo, o anjo obedeceu, porque a luz ofuscou as vistas dos soldados e dos guardas. Então, ele saiu seguindo o anjo. Então, o anjo estava com a luz. A luz estava ali com o anjo que foi iluminando o local e eu penso que isso também ofuscou todos os postos da guarda. Que o primeiro posto da guarda e o segundo posto da guarda não estavam vazios. Estavam com guardas, com soldados, com guardas, com militares ali, fazendo a segurança da prisão. Então, os soldados que ali estavam, né, guardando a prisão, ficaram inertes, ficaram sem saber o que fazer, ficaram sem ação, por causa, olha só, a luz ofuscou as vistas dos guardas. Então, vamos continuar. Versículo 10. Passaram o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. O portão de ferro se abriu sozinho. O portão de ferro abriu sozinho. Ferro é um material pesado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de abrir alguma coisa de ferro, uma porta de ferro, um portão de ferro. Eu já tive a oportunidade de abrir um portão de ferro e sei o quanto é pesado. Hoje é pesado, imagina naquela época, né? Eu acho que era mais pesado ainda. Porque hoje pode ter alguma tecnologia que não faça ferro tão pesado assim. Mas naquela época era tudo bruto, né? Tudo rústico. Então, olha só, o portão se abriu sozinho, os portões se abriram sozinhos. Olha só, isso é humanamente impossível. Claro que hoje tem a tecnologia que a gente pode acionar um portão através de um controle remoto, né? Mas estou falando daquela época de São Paulo, aquela época de Pedro, de Lucas, né? Dos Atos dos Apóstolos. Então, eles saíram e tomaram juntos uma rua. Então, o anjo e Pedro saíram, porque já passaram o portão de ferro, porque o portão se abriu sozinho. Então, saíram da prisão e tomaram juntos uma rua. Os dois. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Olha só, de repente ele apareceu, fez tudo isso, né? Fez com que São Pedro saísse da prisão. E quando São Pedro já estava na rua, estava bem assim distante da prisão, numa rua, ele sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Sumiu. Versículo 11. Então Pedro tornou assim e disse: olha só a constatação de São Pedro, olhos atentos e ouvidos abertos, olha só. Agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Olha só,
Pedro reconheceu que isso não era um sonho, isso era real, é verdade. Eu saí da prisão. O Senhor mandou um anjo para me libertar. Versículo 12. Refletiu um momento. Então ele ficou pensando, né? E se dirigiu para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Ó, vamos voltar um pouquinho. Vocês estão vendo que a formação de hoje é uma formação bem baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Ó, lá no versículo 5, vamos voltar um pouquinho. O versículo 5 nos diz o quê? Pedro estava na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Olha só que eu olhei agora aqui. Deus me fez ver uma coisa aqui, ó. No versículo 4, nos diz que Herodes entregou São Pedro à guarda de 4 grupos, 4 soldados cada um. Então, vamos fazer uma conta de matemática rapidinho? 4 grupos, 4 soldados cada um. 4 vezes 4, 16. Olha só, 16 soldados só para vigiar São Pedro. E ainda assim, ele saiu da prisão. Olha só, que Deus maravilhoso nós temos. Então a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Versículo 5. Agora vamos voltar para o versículo 12. 12. Então ele refletiu um momento e se dirigiu para a casa de Maria, mãe de João, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Muitos estavam lá reunidos na casa de Maria, mãe de João, fazendo oração. E lá no versículo 5 nós vimos que a igreja orava sem cessar por Pedro, porque a igreja ficou sabendo que Pedro foi preso por Herodes. Então, a igreja foi lá na porta de Herodes protestar? Não, foi lá com cartolina na mão dizer Pedro é inocente, como vimos hoje, né? Pedro é trabalhador, Pedro é inocente, Herodes é um tirano, Herodes é injusto, não sei o quê. Solta Pedro, solta Pedro. Fez, fez isso? A igreja fez isso? Não. A igreja fez a coisa mais inteligente do mundo. A melhor coisa que a igreja poderia fazer era rezar por Pedro. E a igreja fez. A nossa oração tem poder. Vamos continuar. Versículo 13. Quando bateu a porta de entrada, uma criada chamada Rode, o nome da criada é Rode, adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Então, quando Rod ouviu a voz de Pedro na porta de casa, Rod ficou tão feliz que não sabia o que fazer. Se ria, se chorava, se abaixava no chão, se levantava, se pulava, mas ela encontrou pernas para correr e avisar todo mundo que estava rezando lá por Pedro. Olha só, versículo 5. A igreja orava sem cessar. Então, ali, em contínua oração, em uma incessante oração, a igreja estava ali, ó, reunida,
Aí Rod apareceu. Imagina. Eu acho que vocês já passaram por isso. Vocês estão rezando lá no seu quarto, tentando o seu, enfim, esse oratório, lá, bem concentrada, bem dentro do coração de Jesus, bem lá no fundo do coração imaculado de Maria. E uma pessoa vem de lá e diz: vem lá aquela alegria, ou então desespero. Então te tira totalmente, né? Daquela unção que você está, daquela concentração. E foi assim que Rod fez. Aí, no versículo 15, eles pararam, né? E disseram: estás louca? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles: então é seu anjo. Então, imagine, é bom que a gente pode imaginar essa leitura, né? Essa passagem bíblica. Vamos colocar a imaginação para funcionar assim. Vamos exercitar nossa imaginação. Pedro estava na prisão. Todo mundo sabia disso. Todo mundo estava lá rezando sem cessar por Pedro. A igreja se reuniu para rezar sem cessar por Pedro. Aí, todo mundo lá reunido, rezando. Daqui a pouco, ouve-se uma voz. Aí a criada, né, a empregada do local, da casa da mãe de João, a casa de Maria, mãe de João, foi lá ver quem era. Ela só ouviu a voz de Pedro. E diz: ah, é Pedro, é Pedro, é Pedro. Foi lá avisar. Todo mundo falou: você tá maluca, rapaz? Oxê, tá doida? Não, não, claro que não. Claro que não é Pedro, Roger. Se Pedro tava lá, se Pedro tá lá na prisão, Roger, como é que é Pedro? Oxe, tá doida? Mas, né? No nosso linguajar havaiano, a gente fala assim. Quem não é baiano e tá ouvindo isso, vai até estranhar. Mas nós somos baianos, fala assim, viu? Então, Roger falou: não, menina, é verdade, rapaz. Oxente, é verdade. Eu conheço a voz de Pedro. Tá, se você falar que é verdade, então deve ser o anjo de Pedro. Deve ser o anjo de Pedro. Não é Pedro. Claro que não é Pedro. E Pedro lá, ó, vamos lá, versículo 16. Pedro continuava a bater. Afinal, abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. E lá, ó, todo mundo duvidando de Rod, dizendo que Rod tá doida, tá maluca, tá louca. E ela diz: menina, é verdade, rapaz, eu achei de. Vou mentir, isso? Pra que eu ia mentir, dizendo que Pedro tá lá na porta? É ele. Aí Pedro lá batendo, coitado, ó. Ô de casa! Ora, coitado, né? Será que tem alguém aí? Ou todo mundo foi dormir? O povo tá dormindo ainda? Oxe, e batendo na porta. Aí, depois de muito tempo que Roger estava lá tentando convencer todo mundo que era Pedro, Roger foi lá, alguém abriu a porta, né? Afinal, abriram a porta. Aqui não disse que foi Roger que abriu, só fala assim, que abriram a porta. Viram-no! Então, todo mundo viu Pedro e ficaram atônitos. Todo mundo ficou atônito, todo mundo ficou. Ai, meu Deus, é Pedro. Imagine a festa, imagine a igreja toda dando glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Não, não tem gente que fala assim? Oh, glória! Glória a Deus! Eu não sei o quê. É assim. Mas é aquela festa, aquela agonia, aquela agonia boa, né? Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus! Oh, bendito seja Deus! Oh, glória! Oh, glória! Todo mundo beijando, abraçando Pedro, tocando. É você mesmo, Pedro, é você mesmo. Sou eu, sou eu, sou eu. Aí, ai meu Deus, ai meu Deus. Pronto. Imagine assim, né? Aí, versículo 17. Ele
acenando-lhes com a mão que se calassem. Ó, fez assim, ó. Botou o dedinho indicador na boca, assim, ó. Na frente da boca. Peraí, rapaz, peraí. Contou como o senhor o havia livrado da prisão e disse: comunicai-o a Tiago e aos irmãos. Em seguida, saiu dali e retirou-se para outro lugar. Então, Pedro contou tudo com o que tinha acontecido, né? Depois que eles fizeram silêncio, claro, se acalmaram, né, respiraram fundo e ouviram como Deus o livrou da prisão. Depois, Pedro falou, fala lá com o Tiago e os irmãos, né, para que eles saibam também que eu fui liberto da prisão, libertado da prisão. Claro que Pedro não ia ficar ali. Ele saiu dali e retirou-se para outro lugar, porque se os soldados, quando os soldados fossem perceber que eles tinham saído da prisão, eles iam para onde? Procurar Pedro onde? Na casa onde a igreja estava reunida orando. Então, aí a passagem segue, eu não vou ler mais não, porque o que interessa a gente é isso aqui, é até 17. Então, vejam aí, né? Atos dos Apóstolos 12, versículo 1 ao 17. Depois disso, minhas irmãs, é necessário que eu fale mais alguma coisa? Eu acho que não. Quem está vendo aí, e eu comentei cada versículo sobre a importância de se rezar pelos sacerdotes. São Pedro aqui é a figura do sacerdote. Ele foi o nosso primeiro papa. Todo papa é um sacerdote. Porque para ser papa tem que ser padre, tem que ser sacerdote. Então, ele é um sacerdote também, né? Então, papa é um título, né? Papa é uma missão confiada por Deus a um homem escolhido por ele para liderar a igreja, para governar a igreja. Mas Pedro aí é a figura do sacerdote. Veja bem, meus irmãos, como a nossa oração tem poder. E a nossa oração não tem fronteiras. Nós podemos rezar aqui pelos sacerdotes, aqui de Salvador, aqui, aí daí do lugar onde você está, aí em Paulo Afonso, aí Minas Gerais, Belo Horizonte, sei lá, Manaus, São Paulo, qualquer lugar, e a nossa oração chegar a um sacerdote que esteja precisando de oração lá, sei lá, na China, no Japão, no Irã, ou então em outros lugares que os cristãos são perseguidos. Então veja, meus irmãos, minhas irmãs, como a nossa oração tem poder. Aí a gente pode ver assim, mas por que que os padres sofrem tanto? Por que os padres precisam tanto das nossas orações? A gente pode se perguntar isso, né? Porque no nosso pensamento, a gente pode imaginar que se um homem, um jovem, é chamado ao sacerdócio, então é um homem bem especial aos olhos de Deus. Então, no nosso pensamento humano, a gente pode pensar assim: se é um homem bem
amado por Deus, nada vai acontecer a esse homem. A vida dele vai ser um mar de rosas, mas a gente também tem que lembrar como foi a vida de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Deus teve o seu Filho único, que é o nosso irmão, né? Jesus Cristo. Então, ele sofreu desde antes de nascer até. Então, ele sofreu quando nasceu e quando esteve aqui em carne e osso, né? Ele sofreu muito, mas o sofrimento dele tinha um sentido. O sentido do sofrimento dele é dar-nos a vida eterna, é nos libertar das garras de Satanás. Então, ele nos deu a salvação, ele sofreu muito por amor a nós. Então, a gente se pergunta, se Deus permitiu que Jesus sofresse tanto para nos salvar, Deus também vai permitir que os sacerdotes que são a configuração de Cristo, que sacerdotes que são homens comuns, mas que são chamados por Deus para assumir o ministério de Cristo, aqui continuar perpetuando, né? Perpetuar a vida de Cristo aqui na terra através dos sacramentos, porque sem sacerdote não tem missa, sem sacerdote não tem unção dos enfermos. Então, sem sacerdote não tem confissão. Olha só, a gente tem que ver isso, que os padres também sofrem, né? Porque eles continuam no ministério de Jesus. Mas lá na nossa Bíblia, eu disse a vocês que nós hoje iríamos, né? Passear na Bíblia. Então, lá na nossa querida Palavra de Deus, em Eclesiástico 2, no Eclesiastes não, tá? Eclesiástico 2, de 1 a 13, mas a gente não vai ler tudo, não, por causa do tempo. Mas, aliás, eu mudei de ideia. Vamos ler tudo que é pequeno, aí eu não vou comentar versículo por versículo, não, porque eu já fiquei muito tempo na outra passagem comentando versículo por versículo. Esse aqui é bom, é ótimo, né? Mas o tempo não permite, senão a gente ia ficar aqui até meia-noite. Né? Então, já temos quase 1 hora de informação, então vamos correr. Então, abra aí, Eclesiástico 2. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo. Estou com vontade de comentar tudo, mas peraí, não posso não, por causa do tempo. Aceita tudo que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caiais.
Olha a nossa tentação, né? De que quando está no sofrimento, a gente esquece a afastar de Deus. A primeira coisa é abandonar a oração. Eita, eu falei que não ia comentar. Peraí, vamos ser obedientes. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele, sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia da aflição. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Essa passagem bíblica deveria estar num quadro, na parede, assim, bem grande, com letras garrafais, para que toda vez que a gente estiver no sofrimento, tiver prestes a cair na tentação de maldizer a Deus, de falar, brigar com Deus, como hoje tem essa moda horrorosa de dizer, eu briguei com Deus. Não, de brigar com Deus, oxe, brigar nada com Deus, a gente tem que agradecer tudo, porque tudo que Deus nos permite a viver é fruto da providência dele. Se Deus permitiu, é porque tem algum propósito para nós. Então, a gente tem que viver e também ver tudo o que nos acontece como fruto da providência de Deus. Nunca, nunca falar que vai brigar com Deus. Essa é maluquice, né? Isso é coisa de gente infantil. Briguei com Deus. Isso aqui é maluquice, maluquice, maluquice. Então é melhor a gente falar, a gente agradecer tudo de bom e de ruim, não é tudo de bom, não, é tudo ruim também que nos acontece. Mas voltando aqui ao nosso foco, a gente está aqui vendo, ó, quem se põe no serviço do Senhor, aqui, ó, se entrar para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a aprovação. Ele dá uma série de recomendações aqui que a gente já leu. Então, se um jovem quer ser padre, já seminarista, ele já começa o combate, né? Aliás, antes de ser seminarista, no chamado de Deus, até ele dizer sim e ir para o seminário, é uma luta. Por isso que é importante também rezar pelos seminaristas. Então, por isso que também os padres são tão atacados. O inimigo não gosta do sacerdote, porque o sacerdote nos dá o próprio Deus, através dos sacramentos, né? Principalmente na Eucaristia. E a gente deve sim rezar pelos sacerdotes. Está vendo os motivos por que devemos rezar pelos sacerdotes? Primeiro, para obedecer à ordem de Deus, a orar sem cessar. Segundo, porque a gente está vendo com os nossos próprios olhos que os sacerdotes estão precisando realmente das nossas orações. Por tantos casos que nós acompanhamos de padres morrendo de repente, padres sendo assassinados, padres sendo atacados pela depressão, padres, infelizmente, se suicidando, padres que estão abandonando o ministério sacerdotal, padres que estão seduzidos pelo poder, pela fama. Quantos padres nós estamos vendo
que foi picado pelo bichinho da fama e pensa que a fama é maior do que o ministério que ele foi conferido. Padres que, padres que estão cedendo à vontade do mundo, padres que usam o Instagram não para evangelizar, e sim para falar outras coisas que não são pertinentes a um padre falar, padres que estão no Instagram ou em outras redes sociais mostrando mais do que deveria o seu corpo. Nem deveria mostrar corpo, né? Mas estou falando que mostrando o corpo, assim, os músculos, mas até postando fotos sem camisa. Isso aí atrai os olhares das mulheres, né? As mulheres ficam, oh, que padre lindo, ah, não sei o quê. Aí já começa a fantasiar, né? As maluquices na cabeça. Então, a gente está vendo, né, quanto os sacerdotes precisam das nossas orações. Olha, eu tinha muitas outras coisas para falar, mas eu disse que a nossa formação ia durar 1 hora. Então, nós já temos 1 hora de formação. Eu ia falar aqui de uma pesquisa feita por um padre chamado padre, não sei se é padre, um livro que tem aqui, é fruto de uma pesquisa feita pelo, deixa eu ver o nome dele aqui, William César Castilho Pereira, Sofrimento Psíquico dos Presbíteros. É um livro que foi publicado pela editora Vozes. Quando a gente lê certos livros, a gente deve ler filtrando muitas coisas, né? Então, não é tudo que é bom só porque foi uma editora católica que publicou. Mas a gente deve ler com um olhar crítico, né? E só vou resumir, porque eu até separei algumas partes do livro aqui, mas por conta do horário, do tempo nosso, eu vou só resumir. Na pesquisa que esse rapaz fez, ele fez uma pesquisa entre os sacerdotes e seminaristas, né? Não, entre sacerdotes, aliás, sacerdotes, e que também são religiosos. Então, foram dois públicos, né? Os padres que são diocesanos e os padres que são religiosos. Os padres religiosos são os padres pertencentes a ordens religiosas. Então, vejam aí o que esses padres falaram na pesquisa, quando foi perguntado, né? É, quais são as maiores dificuldades para a sua vida de padre hoje? Olha só, falta de entrosamento entre os padres, relacionamento ruim entre padres e religiosos, padres que são diocesanos e padres que são religiosos. A falta de união dos padres, vida humana afetiva, quer dizer, autoritarismo e insegurança. Autoritarismo e insegurança também na questão administrativa e econômica da paróquia.
que cada padre cuida do convento, quando é um padre religioso. Olha só que um padre falou: acredito que minha grande dificuldade até o momento é ver a falta de unidade e respeito entre os irmãos e os presbíteros. Aqui foi um padre de uma ordem religiosa, porque vocês sabem que também tem os padres que estão numa ordem religiosa, tem aqueles padres que são padres, e tem os irmãos, né, que não são padres, mas são chamados irmãos. Então, esse padre que respondeu isso, né, é de uma ordem religiosa. Olha só o que ele fala, ó. É uma frase de um padre, não sou eu que estou dizendo, não é o autor dessa pesquisa daqui que falou. É um padre que está dizendo. Eu só vou colocar aqui rapidamente, não vou me estender, não, prometo, porque já estouramos o tempo, mas só para vocês verem o. Cadê? Já vamos aqui, pronto, compartilhar. Olha só aqui, ó, essa parte aqui de baixo. Vou aumentar aqui para ver. Aqui, eu acredito que minha grande dificuldade até o momento é ver a falta de unidade e respeito entre os irmãos e os presbíteros. Presbíteros, todos sabem, né, que padres são padres. Infelizmente, muitos visam status, carreirismo e melhores paróquias. Status, assim, de poder, né? De poder, eu sou superior do convento. Eu sou próximo do bispo, né? Carreirismo. O que é isso na igreja? São padres, são aqueles padres que são ordenados, mas já visam ser bispo, já sonham em ser bispo. Enquanto alguns padres que querem ser padres, outros são ordenados já pensando em serem bispos ou até papa. Imagine. Tem padre que é assim, não sou eu que estou dizendo, não, ó, aqui, carreirismo, o padre Paulo Ricardo sempre fala isso também. Inclusive, até é bom falar isso, inclusive, o padre Paulo Ricardo, ele confessou em uma formação, em uma aula que ele deu, tá aí de forma pública, pode ver no YouTube, no site dele, ele disse que ele era carreirista. Ele foi ordenado padre já sonhando em ser bispo, já sonhando em alcançar cargos e títulos dentro da igreja. Então, a gente deve rezar pela conversão dos sacerdotes. Está vendo como é bom a gente rezar pelos sacerdotes? E também aqui, muitos visam melhores paróquias. Claro, tem padres que não gostam de ir para uma paróquia lá na periferia, lá no subúrbio. Eles querem, tem padres que querem estar na paróquia de bairro rico, porque tem melhores condições, porque tem conforto, as pessoas pagam dízimo com valores mais altos. A gente deve rezar por tudo isso, minha gente. E por último aqui, leigos que não respeitam os padres. Olha aí, puxando a nossa orelha. Pensam que podem tudo. E até se revoltam quando põem ordem na casa. Isso foi uma fala de um padre. Olha só o quanto nós também temos uma culpa, né? Que nós, algumas vezes, não respeitamos os padres, a gente pensa que manda em tudo. Sou dona da igreja, dona da paróquia, aqui quem manda sou eu, o padre tem que me obedecer. Já ouvi isso de uma pessoa.
Quem é ele? Eu estou aqui, vim aqui, eu estou aqui primeiro do que ele. Ele tem que me obedecer. Que horror, né? Deixa eu falar isso. A gente deve rezar muito por essa pessoa. Então, para terminar, por causa do horário, já passamos um pouquinho do horário, então, essa foi a nossa formação. Então, a gente deve se inspirar em mulheres que rezaram muito pelos sacerdotes, como Santa Teresinha. Vamos lá, vamos rezar pedindo a intercessão dela. E outras santas, beatas e veneráveis, servas de Deus que rezaram, doaram suas vidas pelos sacerdotes. Como eu sempre falo, ser do apostolado mãe de sacerdotes não é só rezar pelos padres. Não é só rezar. Porque rezar todo mundo reza, né? Qual a nossa diferença? É rezar e oferecer tudo pela santificação dos sacerdotes. O que é oferecer tudo? Oferecer sua vida. Oferecer tudo que você faz diariamente. Eu sempre falo isso. Você está lavando um prato? Ofereça esse lavar de pratos pela santificação dos sacerdotes. Eu tomei uma topada no pé. Ao invés de xingar, você não xinga. Você é uma mulher de oração, não deve xingar. Você deve dizer: eu ofereço essa dor no dedinho do pé pela santificação dos sacerdotes. Você está com dor de barriga, está com diarreia, ofereça essa dor de barriga, essa diarreia pela santificação dos sacerdotes. Estou numa cama do hospital, estou internado, estou na UTI, ofereço todo esse meu sofrimento pela santificação dos sacerdotes. Recentemente, uma pessoa muito próxima de mim ficou internada. Ela passou alguns dias na UTI. Eu lá com ela no leito do hospital, sempre estava lá com ela e rezando. E nas nossas orações, eu a incentivava a dizer: ofereça tudo o que a senhora está passando pela santificação dos sacerdotes. E assim a gente fez. Toda vez que a gente ia lá, a gente rezava, que eu ia lá, a gente rezava e eu sempre falava. E ela repetia, né? Ofereço todo o meu sofrimento, tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou passando, pela santificação dos sacerdotes. E certamente Deus acolheu essa oração dela. Né? Então, eu as incentivo a fazerem isso também. Tá bom, minhas irmãs? Não vou falar mais nada, não, porque o tempo já está estourado. Eu falei que ia ser 1 hora de live, já foram 1 hora e 12, 13 minutos. Então, vamos rezar para encerrar essa formação, porque, pela minha vontade, seria muito mais tempo. Seria muito mais tempo, porque o assunto é tão bom, tão importante, que eu fico toda assim, empolgada e até feliz, né? De fazer essa formação, né? De falar sobre esse assunto tão bom, tão importante, tão essencial. Então, espero que muitas mulheres de oração se interessem por esse assunto e assistam à nossa formação, que é uma formação aberta a todas as mulheres interessadas em fazerem parte também do apostolado. Porque quando fala assim, apostolado, mãe sacerdote, o que é isso? O que é mãe espiritual sacerdote? Então, está aqui. Você que está me assistindo agora e é essa mulher que está falando, seja bem-vinda. Precisamos de você. Eu estou olhando para a câmera aqui, olhando nos seus olhos. Venha fazer parte do apostolado Mãe dos Sacerdotes. Tem Salvador, tem Feira de Santana, tem todo o Brasil. Então, venha fazer parte. Né? Os padres estão precisando de oração, como você viu nessa formação. Então, você é convocada, não é só chamada, convocada a fazer parte do apostolado Mãe dos Sacerdotes, tá bom? Então, mande um direct para mim, lá no Instagram, ou para mim, ou para o Instagram do apostolado Mãe dos Sacerdotes.
para estar junto conosco nessa linda e árdua missão de ajudar na salvação das almas dos sacerdotes, tá bom? Então, entregamos tudo isso no coração imaculado de Maria, rezando Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém. Então, minhas irmãs, próxima formação será no dia 30 de outubro, porque em outubro temos 5 quartas-feiras. A primeira formação foi no dia 2. A primeira formação foi no dia 2. A primeira formação foi no dia 2. Cadê, meu Deus? Não está aqui, não. Aqui, achei. A primeira formação foi no dia 2. Falamos sobre o que é vocação à maternidade espiritual pelos sacerdotes. A segunda foi hoje, porque rezar pelos sacerdotes. E a última de outubro será dia 30, no mesmo horário, 19h30, quarta-feira, a vida de oração de uma mãe espiritual. Então, todas estão convidadas a se fazerem presentes nessas formações. Nessa formação, na próxima, será a última de outubro. Claro que novembro vai ter mais, óbvio que sim. Então, inicialmente são formações quinzenais, mas a gente vai ver se vai ser semanal, vai continuar quinzenal. No decorrer, a gente vai vendo aí, tá bom? Então, vocês que estão ao vivo comigo aqui, permaneçam depois que eu interromper a gravação. Não saiam logo, não. Então, minhas irmãs que estão me assistindo, obrigada pela presença e rezem por nós, né? Umas rezando pelas outras e todas rezando pelos sacerdotes, tá bom? Então, Deus abençoe a todas nós.